Fala pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Misael, professor de matemática, trazendo para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é sobre conjuntos numéricos. Na verdade, a gente vai falar sobre um pouquinho das relações entre conjuntos. Mas, para poder iniciarmos, vamos falar primeiro a definição. O que é um conjunto, né? Chamamos de conjunto toda e qualquer coleção de elementos. Então, se você tem um conjunto de coisas, isso é um conjunto, né? Esses elementos podem ser números, objetos, figuras, pessoas, animais e tudo que podemos ordenar, catalogar e enumerar. Se você consegue organizar esses elementos, você tem um conjunto, beleza? A gente consegue representar os conjuntos de várias formas. Uma delas é em forma de chaves, ou seja, entre chaves, como vocês estão vendo aqui nesse primeiro exemplo. Então, no meu conjunto A, que vai ser indicado por uma letra maiúscula, estão o número 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13. Então, eu tenho aí um conjunto, beleza? Além disso, você pode utilizar diagramas. A gente chama de diagrama de Venn. Os conjuntos formados ali, representados por circunferências. Nesse caso, nós temos conjuntos que podem ser disjuntos, certo? Ou uma intersecção. Disjuntos, como assim, professor? São conjuntos onde os elementos são separados. Por exemplo, eu tenho no conjunto A1, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor, 2, 3 e 4. Esse seria o meu conjunto A. Já o meu conjunto B seria, por exemplo, 5, 6, 7 e 8. Perceba que nesse caso os conjuntos eles não têm elementos em comum. Então são conjuntos disjuntos, beleza? Podemos também representar uma intersecção. Quando isso acontece? Quando você tem elementos cujo o mesmo elemento aparece nos dois conjuntos. Por exemplo, 1, 3, aí você tem 2, 4, 5, 6. Perceba que se você olhar para esse conjunto A, certo? Você tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Se você olhar para o conjunto B, você vai ter 2, 5, 4 e 6. Perceba que o 2 e o 4 aparecem nos dois conjuntos, certo? Ou seja, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Beleza? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre esses carinhas que se repetem nos conjuntos. Para indicar que um conjunto ele é finito ou infinito, a gente utiliza as reticências, ou seja, 3 pontinhos. Então, por exemplo, se eu chego aqui e digo assim, eu tenho meu conjunto A são os elementos 1, 2, 3, 4, e coloco 3 pontinhos, significa que eu estou diante de um conjunto infinito, beleza? Agora, se por acaso eu chego aqui no 4 e fecho as minhas chaves, significa que o meu conjunto ele é finito. Começa no 1 e termina no 4, belezinha? Só para indicar a questão de conjuntos infinitos. Além disso, nós temos a relação de pertinência, ou seja, quando é que eu sei ou quando é que eu indico que um elemento faz parte ou não de um conjunto. Eu trouxe aqui, por exemplo, o conjunto A, onde o meu conjunto A são os elementos 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Eu poderia também representar o meu conjunto A através de um diagrama. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Seria a mesma coisa. Então, a relação de pertinência é dizer se um elemento faz parte ou não do meu conjunto. Nesse caso aqui, nesses meus conjuntos, né, que na verdade é um só, eu digo, por exemplo, que o número 1 pertence ao meu conjunto A. Ou seja, o número 1 está dentro do meu conjunto. Eu digo também, por exemplo, que o 3 pertence ao meu conjunto A. Então, para indicar se um número pertence, ou seja, se ele faz parte ou não, a gente utiliza esse símbolo de pertinência, que é como se fosse um E arredondado, né? Não chega a ser um E, mas parece ser. Por exemplo, se eu fosse olhar para o número 4 não está aqui dentro. Se você olhar, o número 4 não aparece no meu conjunto. Então, se ele não aparece no meu conjunto, então ele não pertence. Então, eu faço
um traço aqui para dizer que o 4 não faz parte do meu conjunto, beleza? Da mesma forma, por exemplo, como o número 6 não pertence ao meu conjunto, aí eu corto. Então, simples, só para dizer se ele faz parte ou não, ok? Agora vamos falar sobre uma relação de inclusão, que nos traz a ideia de subconjunto. Então, quando a gente fala que um conjunto está dentro do outro, ou seja, está contido no outro, a gente está tendo uma ideia de subconjunto. Por exemplo, quando eu tenho um conjunto A com os seguintes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, ou seja, um conjunto infinito, que seriam os números naturais, né? Do 1 até infinito. E se eu olho, por exemplo, o conjunto B, composto apenas pelos números pares, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, se você for olhar, os números naturais é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim vai, até o infinito. Já os números pares são 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Também são infinitos. Mas a gente pode afirmar, por exemplo, que o meu conjunto B, que são os pares, estão contidos dentro dos números naturais. Então, eu poderia dizer o seguinte: poderia escrever que o meu conjunto B está contido no meu conjunto A. Ou poderia escrever também o seguinte, que A contém o meu conjunto B. Quando eu falo assim, eu estou dizendo que o conjunto B está dentro, certo? Vamos pegar um outro exemplo que não seja de números infinitos. Por exemplo, até aqui mesmo assim, ó, se eu tivesse 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Parando aqui, finito. Já eu tenho 4, 6, 8. Você percebe que todos os elementos aqui, ó, do meu conjunto B, ó, todos os meus elementos do conjunto B, o 2, o 4, o 6 e o 8 estão aqui, ó, 2, 4, 6 e 8. Então, se os elementos de um conjunto estão dentro do outro, então eu posso sim afirmar que esse meu conjunto B está contido no meu conjunto A. E além disso, a gente diz que B é um subconjunto de A, certo? B é um subconjunto de A, porque todos os elementos estão dentro. Se eu fosse representar em forma de diagrama, ficaria assim, ó. Eu teria o conjunto A com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O meu conjunto B seria esse aqui, ó. Esse seria o conjunto B. B e aqui o conjunto A. Ou seja, o conjunto B está dentro do conjunto A. É um subconjunto. Beleza? Vamos falar agora sobre conjunto vazio. Uma noção simples. O que é um conjunto vazio? É aquele conjunto onde não tem elementos. Para representar esse conjunto, a gente vai utilizar duas formas. Ou as chaves sem nada dentro, só faz abrir e fechar. Ou você pode utilizar um símbolo que seria uma circunferência cortada, né? Um O cortado, que seria que ali você não tem nenhum elemento, beleza? Vamos falar agora sobre união entre conjuntos. Quando fala em união, é você juntar os conjuntos, certo? Só que tem um detalhezinho quando a gente fala em união de dois conjuntos. Por exemplo, imagine o meu conjunto A sendo os seguintes conjuntos, seguintes elementos. Ó, meu conjunto A: 1, 3, 5, 7, 9 e 10. Esse é o meu conjunto, certo? E o meu conjunto B tem os seguintes elementos: 2, 4, 5, 8 e 9, certo? Quando eu falo em união entre conjuntos, eu estou juntando esses dois conjuntos. Então, eu vou juntar esses dois conjuntos em um conjunto só, que a gente vai representar como sendo a união B, certo?
Ou, se você preferir, você pode escrever B união A. Nesse caso aqui, a ordem não vai interferir. Então, tanto faz eu escrever A união B, isso é a mesma coisa que B união A, certo? Essa regrinha serve no caso da união entre conjuntos, né? Então, eu posso tanto falar A união B ou A unido com B e B união A, B unido com A, ok? Quem vai ser o meu conjunto união? É só você olhar para todos os elementos e escrever em um único conjunto. Só que tem um detalhe. Se você olhar direitinho, o número 5 aparece nos dois conjuntos. Então, ele está se repetindo, né? O número 9 também está se repetindo. Então, nesse caso, a minha união vão ser todos os números que aparecem aí. Porém, eu não posso repetir elementos. Então, ficaria 1, 2, 3, 4. O 5, mas você coloca ele apenas uma vez. O 7, o 8, o 9 e o 10. Esse é o meu conjunto união. Você vai escrevendo todos os números que aparecem sem repetir nenhum elemento, certo? Então, a minha união é isso, é você colocar todos os elementos ali juntos, cada um que aparece mais apenas uma vez, certo? Então, você tem aí, nesse caso, o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6 não aparece, você tem o 7, você tem o 8, tem o 9 e tem o 10, beleza? Então, é assim que a gente faz a união entre dois conjuntos, certo? Além disso, você poderia ter, por exemplo, conjuntos em forma de diagrama. Como é que ficaria? Ficaria também de forma parecida. Fica até mais fácil. Por exemplo, poderia ter dois conjuntos assim, ó. Conjunto A, conjunto B. Vou colocar os números. Para o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, 6, 7 e 9. Quem é meu conjunto união? Ou seja, quem é a união B? A união B vai ser todos os elementos que aparecem nos meus conjuntos. Então, quais são os números que aparecem aí? Aparecem o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 9. Esses são os números que aparecem. Então, são esses números que eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Certo? Então, esse é o meu conjunto união. Beleza? Agora vamos falar sobre a interseção entre dois conjuntos. A interseção entre dois conjuntos é justamente você olhar para os dois conjuntos e perceber se existe algum elemento em comum, ou seja, que apareça nos dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eu olho para o meu conjunto A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o meu conjunto A. Se eu colocar o B sendo 1, 3, 5, 7 e 9. Perceba que eu tenho dois conjuntos, né? Quem vai ser a minha interseção? Ou seja, A interseção B. Detalhe, na interseção também a ordem não vai interferir. Se eu faço A interseção B, isso é a mesma coisa que B interseção A, certo? É a mesma coisa, não tem diferença. Então, ó, a interseção é você olhar apenas para os números que se repetem, ou seja, que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho, por exemplo, o número 3, que aparece tanto no A quanto no B, e o número 5 aparece tanto no A quanto no B. Então, a minha interseção são aqueles números que aparecem nos dois. Então, a minha interseção vai ser os elementos, 3 e 5. Beleza? Então, a interseção são os números que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Além disso, eu poderia utilizar representação por meio de diagrama. Como é que ficaria?
Poderia colocar, por exemplo, aqui o conjunto A ou conjunto B, ó, conjunto A, conjunto B. Escrever, o conjunto A seria 0, 2, 4, 5 e 1. E o conjunto B seria 3, 6 e 9. Então, se você olhar direitinho, quem é o conjunto A? O conjunto A são todos esses elementos aqui, ó. Beleza? Quem é o conjunto B? O conjunto B são todos esses elementos aqui. Só que, se você olhar direitinho, você tem, nesse caso, tanto no conjunto A quanto no conjunto B, o 4 e o 5 aparecem. Então, ó, o meu conjunto A é 0. Ficou feio demais aqui, não foi? Ó, de novo. Meu conjunto A é 0, 1, 2, 4 e 5. É só a gente olhar direitinho, ó, quem é a parte azul. Agora, se eu olhar para o conjunto B, é essa parte aqui, ó. Então, o meu conjunto B vai ter 3, 4, 5, 6 e 9. Ou seja, nesse caso aqui, tanto o 4 quanto o 5 aparecem nos dois conjuntos. Então, a gente diz que, nesse caso, esse meio aqui é a nossa interseção. Então, eu posso dizer que a interseção B vai ser 4 e 5, certo? Então, a interseção são os números que aparecem nos dois ao mesmo tempo, ok? E para encerrar, vou falar sobre a diferença entre dois conjuntos. A diferença entre dois conjuntos é você pensar da seguinte forma. Vamos olhar para o conjunto A, sendo 1, 2, 3. Vamos olhar agora para o conjunto B, sendo, vou botar aqui, ó, 4 e 5, 6, 7 e 8. Quem é o meu conjunto A? Meu conjunto A é 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é meu conjunto A. Quem é o meu conjunto B? Meu conjunto B vai ser 4, 5, 6, 7 e 8. Esse é meu conjunto B. Agora vamos pensar da seguinte forma. Quem seria A menos B? Ou seja, se eu olhar para esse meu diagrama aqui e tirar o conjunto B, tirei essa parte azul. Quem é que sobra? Vai sobrar 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou olhar para o conjunto B, então vai ser B menos A, e vou tirar o conjunto A. Então, se eu tirar essa parte aqui, quem é que sobra? Sobra justamente 6, 7 e 8. Então, perceba que nesse caso aqui, a ordem como eu faço a operação faz toda a diferença. Então, A menos B, você olha para o A, tira o B. Agora, se for B menos A, você olha para o B e tira o A. Beleza? Ah, professor, e se não fosse em forma de diagrama? Se fosse em forma de chaves, os conjuntos representados. Então, vamos lá. Conjunto A seria os números 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Conjunto B, os números 2, 4, 6, 8 e 10. Quem é A menos B? A menos B, você vai tirar do A aquilo que aparece em B. Por exemplo, se você olhar direitinho, o 2 aparece no B. Certo? O 4 também aparece. Então, você tira esses caras. Quem sobra? Vai sobrar o número 1, o número 3 e o número 5. Agora, se fosse B menos A, você vai olhar para o B e vai tirar os números que estão no A. Então, sobra quem? 6, 8 e 10. Beleza? Então, essa é a diferença entre conjuntos. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se lhe ajudou de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas, para que vocês possam estar aprendendo cada vez mais. E claro, assine o sininho para que vocês possam, assim que eu postar novos vídeos, vocês serem informados. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Fui!